Você vai ver no Conversa com Orley de hoje, Luciano Matoso, palestrante e empreendedor, especialista em RH e vendas. Ele deu dicas de como melhorar suas vendas. Eu sempre falo, gente, a meta sua tem que ser diária. Pega a sua meta mensal, divide pelos dias úteis e tem que ser diária. Porque se a meta é 100 e hoje eu vendi 80, mas eu tenho que vender 120. O que acontece com os vendedores? O desespero é todos aqueles vendedores que não conseguem ver isso, ele põe a meta mensal. Então, até o dia 10 eu estou tranquilo, que ainda falta, é dia 30. E quando chega dia 15, todos querem vender. E como ter mais sucesso com seus clientes. A gente precisa sentir bem dentro do ambiente. Não interessa se é um açougue, um posto de gasolina, ou um supermercado, ou numa loja de grife. Ele precisa de sentir bem. E o que os empresários fazem muito bem? O ambiente. O ambiente fica muito bom. Mas aquele ambiente é frio se não tiver ação de pessoas. E a ação daquela pessoa que está ali para servir, ela tem que ser a abordagem. A abordagem, Orley, são 4 segundos. 4 segundos, que eu abordo um cliente que ele decide que gosta ou que não gosta. Segundos, 4 segundos. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley. O nosso bate-papo hoje interessa para todo mundo. Quem é que não compra? Quem é que não vende alguma coisa? Quem é que não mantém um relacionamento no comércio, na vida, nas nossas relações institucionais, inclusive? Nós vamos falar sobre a magia, entendeu? O segredo do atendimento, da venda e do atendimento principalmente. Nós vamos conversar com o Luciano Matoso. Luciano, é um prazer muito grande ter aqui conosco. É um prazer enorme ter aqui. Muito obrigado. E atendendo o seu convite, isso aqui é um privilégio para mim, graças a Deus. E o motivo nosso hoje é levar uma mensagem de relacionamento e atendimento. Sim. O Luciano Matoso, para quem não conhece, é especialista em atendimento e vendas, treinamento. Ele já fez isso para mais de 100 mil pessoas e é autor de 2 livros. 2 livros, né, Matoso? 2 livros. Os 2 livros são sobre o quê? Call center, modismo ou realidade? Será que era modismo? Não era que deu 1.500.000 pessoas trabalhando em call center no Brasil. Olha. E depois eu escrevi um outro livro que é Lapidando Relacionamento. Se nós não lapidarmos os nossos relacionamentos, com o relacionamento que a gente chega onde a gente planejou. Ô, Luciano, relacionar, atender e vender é mais que uma arte técnica, né? Ultrapassa o tecnicismo, vamos dizer assim. Orley, eu tenho uma história e acho que é interessante. Sem eu pretender isso, eu era de menor. Meu primeiro emprego foi trabalhar de trocador de ônibus em Belo Horizonte. Sim. Na aviação Euclase, em Belo Horizonte. E ali eu trocava, por exemplo, dia de hoje, R$ 4,70 a passagem. Eu entregava 5 e eu ia devolver os 30 centavos. Sim. E muita gente não pegava os 30 centavos. Muita gente. E sobrava para mim. Quando eu fui fazer o primeiro acerto lá na garagem, por que sobrou tanto? Eu também não sabia. Os passageiros não pegavam. Sim. E depois eu fui descobrir que todos que passavam na roleta, eu olhava para ele e cumprimentava. Todos os passageiros, eu tinha isso não premeditado. Depois eu fui descobrindo que você saber relacionar, faça bem sem interessar a quem, que o retorno vem. E aí comecei a ganhar muita gorjeta. Então, as coisas assim, sem pretender. Aí eu falei, gente, depois as coisas foram passando. E esse assunto aqui, eu estou nele há 45 anos, né? Sobre relacionamento, atendimento e vendas. Então, eu já tive o privilégio de fazer 400 empresas, pequenas, médias e grandes organizações multinacionais. Nossa. E todas, sem exceção, todas, grandes organizações, chegam, Luciano, eu quero vender mais. Aí, a hora que eu entro na empresa para fazer um diagnóstico, o problema dele não é vender mais, é entregar o que já vendeu. Que coisa. Não é vender mais. Então, aí vem logística, vem todos os procedimentos, o relacionamento interno. Porque as empresas pensam muito da empresa para fora, né? Mas esquece da empresa para dentro. Sim. Então, se a equipe internamente, eu amo RH, eu adoro fazer um trabalho voltado, todas as empresas, 400 empresas que eu passei, todas eu fui para o RH. Se nós não fizermos um trabalho internamente, fica muito difícil daí para fora.
Porque vender não é difícil. Agora, o difícil é fazer o cliente querer comprar na minha mão. Uhum. Então, vender ficou difícil agora. É uma arte de sedução também. Sedução. Agora, você falou uma coisa interessante que a gente quase não vê, infelizmente. Você chega num supermercado, por exemplo, se bem que a caixa ali, a moça, o cara que trabalha no caixa, às vezes no final do expediente já está por aqui, né? De ver gente passando na frente, às vezes é gente que não entende, perturba e tal. Mas o bom nisso, isso que você fazia quando trocador de ônibus, um bom dia, uma boa tarde, entendeu? Boa noite, muito obrigado. Volte mais, volte sempre, tudo e tal. Isso é fundamental no negócio, não é não? Olha, eu, da parte de manhã, normalmente eu faço podcast. Podcast não, é mentoria. Sim, Hoje eu fiz um no Mato Grosso. Eu estou muito voltado ao agronegócio. sim. E lá são engenheiros agrônomos que vendem, né, multinacional, que vende produtos e tal. E eu estava falando exatamente isso. Enquanto o mundo for mundo, alguém vai produzir alguma coisa e alguém vai comprar alguma coisa. Enquanto o mundo for mundo. E precisa de nós, no meio aqui, que somos nós vendedores. Nós que interagimos com o cliente. Sim. Só que as pessoas pensam em vender. Venda é consequência de um bom relacionamento. Então, o cliente vai comprar. A tendência você falou de uma loja. Eu fui contratado uma vez por uma grande rede de supermercado, no Brasil todo. Luciano, eu quero que você entre no nosso supermercado e identifique onde é o nosso ponto mais difícil. E lá é autosserviço, 100% autosserviço. Sim. E eu rodei vários supermercados dele no Brasil. Voltei, apresentei para a diretoria. O seu problema é check-out. É no caixa. Porque o autosserviço, eu vou lá e compro e está tudo certo. Uhum. E a hora que eu chego no caixa, não tem o sorriso, não tem o pós-venda. Ali é o pós-venda. Ali é a hora que eu estou pagando com dificuldade, às vezes, aquele dinheiro que eu ganhei, e a maioria é assim. E ali você não tem um sorriso, não tem um bom dia, não tem um... Ou seja, cartão, passa o cartão, outro. Não pode ser assim. Né? A última imagem, aí eu apresentei isso para eles e eles falaram assim, não é possível. Então, às vezes, as pessoas, as empresas não conseguem identificar esses detalhes. Aí precisa de uma pessoa, um profissional da área para poder identificar todas as empresas que eu passei. Aí que vende produto, serviço ou informações. Todas têm carência de relacionamento, ainda mais agora com esse mundo digital que está. Eu fiz 100 concessionários de veículo, todas as redes, todas as marcas de veículos, eu já trabalhei fazendo esse trabalho. As pessoas entram hoje, eu te falo que 80% do carro, quando alguém quer comprar o carro, ele já comprou pela internet. Sim. Ele vai na concessionária para ter o cheiro do carro, para alguma coisa e tal. E a hora que chega na concessionária, as pessoas não recebem, não recepciona. Ele já comprou o carro. E ali, eu fiz 100 concessionários de veículo, no Brasil todo. E eu entro na concessionária e ninguém me atende. Hoje não me atende mais. Por quê? Não, aqui ele não está querendo nada, não. Pô, mas não é possível. Eu desloquei para lá. Veio aqui só para olhar o carro. Só para olhar. Luciana, um pouquinho fora, mas dentro do nosso... Você falou aí, comprar um carro e tal. A compra, quem decide sempre é a mulher, não é? Na maioria das vezes. 75% do carro para a família é a mulher que decide. Estou falando carro. Então, e olha o que estou falando agora do cara específico. Como é que falta essa sensibilidade para as pessoas que estão entendendo o público. Você e sua mulher vai numa concessionária comprar um carro. O vendedor foca no homem. Ao poder de compra do homem. Não é mais. O poder de decisão é de 70% ou mais, é da mulher. O carro que vai comprar para a família, é ela que decide. E quando você vai em qualquer lugar com a esposa, qualquer lugar, tem que ser idêntico para o homem ou para a mulher. Uhum. Se você entra num local agora, eu fiz um trabalho bem recente agora para uma loja, são lojas de roupa para homem, exclusivamente para homem. Eu fui com minha mulher. Por que eu entrei com minha mulher para comprar roupa para homem? Porque a decisão dela é importante para mim. Sim. E o tempo todo essa pessoa... Porque é ela que te vê sempre. Né? Exatamente. Não tem uma mentora melhor do que a minha mulher. Ela sabe qual cor que fica melhor para você. Exatamente. E nessa loja o tempo todo ficou dirigindo a mim. Eu vivo esse bom problema, sabe?
Acho que a maioria dos homens vive. O, É interessante chamar o cliente para uma conversa antes de vender. Não é chegar e já, tipo, dois pés no peito, eu estou aqui para te vender isso, tal, tal, tal. É bom ter um meio de campo ali antes de oferecer a mercadoria. O cliente precisa sentir bem dentro do ambiente. Não interessa se é um açougue, um posto de gasolina, ou um supermercado, ou numa loja de grife. Ele precisa de sentir bem. E o que os empresários fazem muito bem? O ambiente. O ambiente fica muito bom. Mas aquele ambiente é frio se não tiver ação de pessoas. E a ação daquela pessoa que está ali para servir, ela tem que ser a abordagem. A abordagem, Orley, são 4 segundos. 4 segundos, que eu abordo um cliente que ele decide que gosta ou que não gosta. Segundos, 4 segundos. Então, quem não sabe sorrir jamais deverá abrir uma loja. Quando eu entro numa loja, ou qualquer segmento, quando eu entro, o que eu quero? A pessoa me atender, interagir comigo. Primeiro, interagir. Você entra no supermercado, no restaurante para quê? O garçom te atender. Então, é aquela forma que ele olha para mim, a expressão facial, a expressão corporal, diz tudo, sem falar com o cliente, sem conversar com o cliente já percebeu, eu sou bem-vindo nesse ambiente. E se você chega numa loja, por exemplo, de certa forma você está com um problema. Uhum. Né? Eu preciso comprar uma camisa, eu preciso comprar uma gravata. É um pepino que você tem ali que você tem que resolver. Esse comerciante, ele tem que solucionar, tem que ver o problema e te ajudar a solucionar. É por aí. As dores do cliente é a minha solução para qualquer coisa. Se o meu carro quebrou, graças a Deus para a oficina, para receber meu carro lá e ele sair. Então, as dores eu preciso identificar as dores dele para servir. Mas eu preciso de servir o cliente aquilo que ele quer e não o que eu quero vender. Por isso que eu preciso dialogar com ele, ouvir. Eu ouvi as dores. Muitas vezes o cliente entra em algum lugar para comprar alguma coisa, não compra aquilo que ele foi, ele compra outra e ele sai satisfeito. Não é que eu fosse a barra, é porque eu dialoguei com ele e nesse momento eu sou o consultor de negócio, dialogando com ele. Ele ia comprar errado. E, às vezes, um bom vendedor é aquele que vende para ele, que faz o cliente comprar aquilo que é bom para o cliente e não para mim, dentro da minha comissão que eu vou ganhar. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Tem uma historinha, né? meio piada, meio engraçada, que o cara chegou numa loja de material de pesca, essa coisa toda, e tinha uma farmácia também, que ele foi ali para comprar um absorvente feminino. Era no final de semana. Aí o cara falou, escuta, então você vai ficar em casa, vai sair esse final de semana, tudo tal, por que você não vai pescar? Eu não sei o quê. Aí começou a vender um anzol. O cara saiu de lá com uma lancha, tudo, porque o vendedor, soube... Descobriu as dores. Soube vender. Né? E entendeu o drama do cara. Bom, se o produto do concorrente é igual ao seu, o que fazer para você entregar aquele produto para o cliente? O que acontece hoje? Os produtos estão muito similares. Todos os produtos similares. O que um faz, o outro faz. O valor é diferente de preço. Como é que eu valorizo um produto? É salientando os benefícios do mesmo, mas salientando dentro de uma forma que o cliente perceba. Você compra um celular hoje por R$12.000 e você compra um celular de R$1.000 para fazer a mesma coisa, entre aspas. Sim. Né? Mas o que eu quero é falar.
E por quê? Porque as pessoas compram por vários motivos. As pessoas compram por necessidade, a maioria por necessidade, compra por desejo, compra por sonho de ter, e compra por vaidade, por luxo. Por isso você vende carro de 2 milhões. Isso não é por necessidade, é por luxo. E eu preciso entender as necessidades deles. Então, o preço, ele fica em segundo plano quando se eu valorizo. É claro que o poder de aquisição minha, eu tenho que ver preço mesmo e não é valor, porque, infelizmente... mas eu estou falando numa massa crítica, e estou falando agora para profissionais da área de venda, de relacionamento e tudo. Esses profissionais precisam de entender que eu posso vender um produto mais barato, que o cliente vai ficar mais satisfeito, de que eu vender mais caro. Eu não posso olhar as necessidades minhas em tudo. Eu tenho que olhar a necessidade do cliente, porque esse cliente pode não voltar nunca mais, mas ele falar de mim para outro. Isso é primordial, falar de mim, da minha empresa, para outras pessoas. Uhum. Você falou mercadoria e tênis, né? Eu já fui comprar um tênis uma vez, o cara me convenceu a levar uma outra marca. Eu não, olhei pelo seu estilo, você não vai correr, você não é corredor, você não é isso, não é aquilo, tudo tal, papapá. Então, ao invés de levar esse, você vai levar esse. É aquela coisa de conhecer a dor, né, do cliente. De novo, o vendedor não pode vender produto. Ele tem que vender solução, em qualquer segmento. Você vai para o agronegócio, hoje eu estou 18 anos dentro do agro, né? Mato Grosso, eu estou direto dentro do Mato Grosso. Então, você chega lá, mas eu tenho esse produto e você entra com um produto novo. Você precisa convencer, o que ele já está comprando um produto, um químico lá, já tem 20 anos. Como é que eu vou forçá-lo? Não tem. Eu tenho que convencer ele a fazer uma experiência para ele ter o meu produto. E, às vezes, eu tenho que doar para ele. Esse é um momento de convencimento. Mas nós ainda, Orley, eu vou te falar agora, de todos os segmentos, nós ainda estamos muito pobres. Nós, como vendedores, nós estamos muito pobres ainda. Nós estamos querendo acertar a minha dor, que é vender cada vez mais. E eu sempre falo, gente, se a meta é mensal ou anual, mas a meta sempre, a minha meta em todos os... Eu treinei 10 mil pessoas. Treinar, que eu falo, é sentar à frente deles e conversar, e eu já falei para mais de 100. Mas treinar mesmo foram 10 mil vendedores. Eu sempre falo, gente, a meta sua tem que ser diária. Pega a sua meta mensal, divide pelos dias úteis e tem que ser diária. Porque se a meta é 100, e hoje eu vendi 80, mas eu tenho que vender 120. O que acontece com os vendedores? O desespero. É todos aqueles vendedores que não conseguem ver isso, ele põe a meta mensal. Então, até o dia 10 eu estou tranquilo, que ainda falta, é dia 30. E quando chega dia 15, todos querem vender. E aí começa a dar desconto. Então, se você é um vendedor e você divide a sua meta mensal em diária, todo dia você cumpre sua meta ou não. E se não cumprir, amanhã a minha energia é maior. Às vezes é 10%, é 20% a mais. Então, a venda, ela não é simplesmente ficar esperando o cliente chegar para comprar. Isso não existe. E hoje a mídia social está motivando cada vez mais eu comprar para o delivery. E aí? Só que o delivery tem outra agravante braba, que eu compro delivery, tenho a facilidade, compro o que eu quero todo dia, e vem a logística. Hoje nós ainda estamos pecando muito com toda a evolução nossa, que está muito boa, comparando. Mas a nossa logística ainda é muito falha. E muito golpe também. Demais, na internet, demais, na internet. Demais. Eu mesmo já caí nos 2 ou 3 aí que nem é bom pensar. Bom, você não vende uma mercadoria apenas divulgando nas mídias sociais, nas mídias digitais. Você tem que ter autoridade sobre aquele produto. Como é que é isso, Luciano? É o seguinte, a mídia hoje está divulgando tudo. A mídia é o meio de divulgar o produto. Sim. Eu sempre, gente, eu fazia nas empresas, eu fiz 400 projetos de call center, telemarketing call center. E de 2018 para cá, eu tirei a palavra call center e falei central de relacionamento. E aí, quando eu divulgo, eu preciso ter dentro da minha empresa um grupo de pessoas para relacionar com essa pessoa que tem dúvidas sobre o que eu falei. Não interessa a mídia que eu usei para poder divulgar meu produto. Eu preciso ter pessoas qualificadas. E hoje, as empresas... Hoje mesmo, eu fiz uma reunião agora com uma pessoa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Uma grande empresa de mídia,
como é que se chama? De monitoramento de Sim, casas, sim, de tudo, sim. de tudo. Grande empresa. Então, o nosso papo hoje é esse. Entendeu? Nós precisamos cada vez mais nos preparar, porque o cliente tende a comprar. O nosso cérebro ele quer adquirir as coisas. Mas se eu não tenho, se eu divulgo, mas eu não tenho aonde eu tirar as dúvidas, como é que faz? E personalizar também, né, Luciano, o atendimento, né? Você tem que saber, tem que ter um jeito especial. Para cada cliente é um tipo de atendimento, né? Em Uberlândia tem uma empresa que vende o Brasil todinho. Eu fiz esse projeto. Por isso que eu vim para cá em 89. Eu vim para fazer esse projeto, gostei e fiquei. Foi o Armazém Martins. Sim. Brasil todo. E quando você tem um vocabulário para falar com o gaúcho, não é o mesmo vocabulário para falar com o nordestino. A cultura é diferente. Um exemplo, eu sempre brinco, e aqui nós estamos em Minas Gerais, quem vende para mineiro, vende para qualquer um. Mas não é porque o mineiro é chato, é porque o mineiro é detalhista. Então, Desconfiado. é desconfiado, mas é um desconfiado dentro de uma lógica, Sim. de uma premissa normal. Então, quando você... Por quê? O mineiro, quando você adquire confiança, eu sempre falo, dentro do agro eu falo demais, você é engenheiro agrônomo, quando você chega na casa de um agrônomo, de um produtor rural, e ele te leva para a cozinha, você já ganhou. Ali é o seguinte, você já ganhou esse cliente, a confiança dele, porque o mineiro é aquele, você tem que ir na cozinha tomar um café com ele. Meu pão de queijo. Comer o pão de queijo. Mas é cultura diferente. Vai no Rio Grande do Sul, é diferente. Não é que é ruim, é pior ou melhor, é diferente. Você vai para o Rio de Janeiro, Bahia, um ano eu fui 8 vezes em Salvador, em um ano. Então, se chega em Salvador, é tudo diferente. As pessoas, a cultura baiana é diferente. Uhum. Então, imagina um mineiro aqui, trabalhando aqui no Martins, falando para o Brasil todo. Então, aí nós dividimos os grupos. Você vai fazer no Sul, Paranaçanga da Rio Grande do Sul, você vai fazer Nordeste, você vai fazer... Porque é diferente. As pessoas, as necessidades, eles são as mesmas, mas a forma de expressar a necessidade e a dor é diferente. E tem determinados sotaques também que a pessoa de outra região pode achar antipático, né? Tipo carioca. Muita gente não simpatiza muito com aquele 2 mais 2, 3 mais 3, aquela coisa do carioca, né? Mas, olha, eu já fiz... E do mineiro também, né? E do Do Uai, mineiro. assim, porra, cara caipira, não fala direito. Orley, eu tive o privilégio de não trabalhar só em 3 estados. Roraima, Acre e Amapá. Então, eu rodei esse país todo. São 45 anos fazendo isso. E Uberlândia, aqui não é confete, é a pura verdade. Todo mundo que já tem esse privilégio de fazer isso sabe. Todo lugar que você pega um táxi, por exemplo, qualquer lugar no Brasil, ele te pergunta, você está dialogando e fala que é de Uberlândia. Fala, Uberlândia? Cria-se a imagem de Uberlândia é muito maior perante a sociedade, é muito maior fora de Uberlândia do que a própria cidade em si. É uma belíssima cidade. Mas cria-se uma áurea tão importante de Uberlândia para o Brasil, que quando você fala de Uberlândia e ele sabe ser Uberlândia, acaba que você precisa fazer um pouco mais. Porque cria no cliente aquela necessidade, o que não é visto não é cobiçado. E eu sempre falo aqui nos empresários que a gente entrevista aqui sobre umas palavras do seu Virgílio Galassi. Ele falava que Uberlândia, aqui, quando a coisa não é maior, é o melhor do mundo. Entendeu? E que o uberlandense tem essa obrigação, tem essa coisa de ser o melhor, de ser ter mais vantagem. E uma coisa também, Luciano, você está falando essa coisa de sotaque. O uberlandense, o triangulino, de maneira geral, não é mineiro, né? Não. A realidade nossa é paulista, goiana, essa coisa toda. Como é que você vê isso? E nós estamos tão próximos uma cidade da outra, Uberaba. Se você pegar Uberaba, a característica de Uberaba é mineiro. Uberlândia já não é. Mas por que essa diferença? Atacado distribuidor. Nós estamos centro de distribuição. Aqui converge. Você vê quantos voos saem daqui por dia e chega por dia dentro de Uberlândia. Então, aqui, eu sou forasteiro. Eu vim para cá em 89. Eu estava em Belo Horizonte. E até uma história interessante. Eu estava fazendo um evento no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Hotel Meridia lá, aberto, falando sobre telemarketing. Me contrataram para eu falar sobre telemarketing. Gente, estou falando em 89, pouco. Aí
o Zanata, de Uberlândia, Sim. estava no evento, 200 outros empresários executivos. 2 meses depois, fez um contato comigo e eu vim em Uberlândia. Aí só lá aí, aquilo foi o maior mentor que eu já tive na minha vida, depois da minha mãe e meu pai. Só ele disse, Luciano, o que o senhor precisar para fazer um telemarketing, nós vamos fazer. O que o senhor precisar, mas vai ser o maior e o melhor telemarketing do Brasil. Sabe qual é o maior telemarketing do Brasil na época? Em 89, era a editora Abril, na Marginal de Tietê, eu fiquei lá uma semana lá dentro. Tinha 108 pessoas. Nós começamos Martins com quase 300 pessoas. Travou tudo. A Embratel veio aqui para descobrir o que estava acontecendo. Travou. O telefone travou tudo, porque começou o Brasil todo ligar. Eram 1.000 e tantos vendedores ligando para passar o pedido. O Zanata acompanhou isso sistematicamente. E nós fizemos o maior telemarketing do Brasil. Hoje tem muito mais, outros mais. Eu tive o privilégio, as coisas maravilhosas, só tenho carinho por essa cidade. Eu tive o privilégio, a primeira PA, posição de atendimento, surgiu dentro de Uberlândia e eu fiz, foi no Martins. A primeira PA que surgiu dentro da ACS, do Grupo Algar, CTBC, eu fui treinar essa equipe que veio de São Paulo, uma operação, um cartão de crédito, e eu fui lá treinar. A primeira PA que surgiu dentro da Callink, olha o tamanho da Callink, eu tive o privilégio de ir lá fazer. Então, é uma história maravilhosa que a gente tem, mas é porque, olha, tudo que você faz, quando alguém te contrata, entrega mais do que aquilo que você projetou. Em todo o segmento, entrega mais. Luciano, as ferramentas modernas, com um avanço assim dinâmico demais da conta da tecnologia, essas ferramentas, elas são bem usadas nesse relacionamento de ferramentas tecnológicas, vamos dizer assim? Vou dar um exemplo. Agora, IA. Virou moda, inteligência artificial, né? E aí há um pavor aí que a IA vai tomar o lugar do meu lugar, meu emprego. Não vai tomar lugar de ninguém. Vai tomar o lugar daquela pessoa que não souber trabalhar com IA. E aí ele está ferrado mesmo, não tem jeito, né? Então, o problema é que as pessoas... Aí eu estou falando, as empresas, está mudando demais. As empresas acham que colocar as ferramentas... Ferramenta é um processo. Ferramenta é um software, é um hardware, é um processo que tem lá. Mas eu preciso mudar a cabeça das pessoas. Não adianta você mudar todo o meio, a forma, né, as ferramentas para a pessoa, mas se não fizer... E é tão simples, Orley. Todas essas pessoas que eu já treinei na minha vida, eu falo com eles meses, às vezes anos. Eu não falo para gastar um centavo. Não preciso gastar dinheiro, que a empresa já investiu. Preciso gastar inteligência, investir nela. A pior pobreza do ser humano é a pobreza de espírito. Sim. Isso eu estou batendo muito nessa tecla, de treinando as pessoas. Primeiro, olha para você. Nós estamos num mundo muito cão, as pessoas estão rosnando, latindo, mordendo. Todos os treinamentos que eu estou fazendo, respira, calça a sandália da humildade, o que a empresa colocou na sua mão é ferramenta. Mas para usar essa ferramenta, você precisa de entender os processos. E os processos, muitas vezes, eu faço processo interno meu. Eu preciso de acreditar em mim. Então, aí vem um lado dos recursos humanos. Então, as empresas, sim, estão inovando, estão colocando as ferramentas, mas está colocando as ferramentas na mão de pessoas que ainda não acordaram que aquela ferramenta é para eu evoluir. Um exemplo, IA. Não é que... Eu falei muitos anos, e falei isso, a empresa que não colocar um e-commerce, ela não sobrevive. Tinha que colocar um e-commerce. Hoje não estou falando mais e-commerce. Né? É ultrapassado, né? Ultrapassou. Né? Os limites já ultrapassaram. Hoje nós estamos falando em IA, todas. Hoje eu termino uma reunião outro dia, a hora que eu terminei a reunião, que eu cheguei no ponto que eu ia depois, chegou uma ata da reunião. E eu falei, gente, não é possível. Tudo que eu falei estava na reunião, nessa ata, e ninguém escreveu. É a IA que fez tudo que eu falei, que a pessoa falou comigo, está tudo lá. Então, aquilo é importante para eu poder absorver aquelas ferramentas, que aquilo é um produto, é uma ferramenta que está me dando, e eu interpretar aquilo. Aí eu evoluo como ser humano, como profissional. Isso ainda está precisando. As pessoas estão querendo resultado muito rápido. Toda a IA está acontecendo é para isso, o resultado vem muito rápido. Mas eu preciso de preparar para ter esse resultado rápido. Por isso que eu falei, a IA não vai tomar o seu lugar, vai tomar o lugar. Se você souber trabalhar com a IA, não vai tomar o seu lugar.
Nós conversamos aqui há pouco tempo com o Dr. Luiz Alberto Garcia e falando, não podia deixar de falar, né, em tecnologia da informação, inteligência artificial, essa coisa toda. Ele manifestou aqui uma preocupação que outros empresários, inclusive o Ferdinando Kahn, que é o papa aí dessa coisa de startup e tudo mais, é da preocupação que as empresas têm hoje com a educação formal dos seus colaboradores e tudo mais, que não tem competência assim tão ideal para lidar com a inteligência artificial. Não sabe alimentar um computador, um equipamento, para poder fomentar trabalho junto à inteligência artificial. É fato, é verdade. Agora, o ano passado, surgiu uma reunião dos 100 maiores CEOs do mundo para discutir o que nós vamos fazer com a geração Z. Eles têm tudo. Isso tudo que nós estamos falando está na cabeça deles. Turma jovem. Só que há um tempo para transição, para chegar a isso. E eles querem um resultado agora, mas não dá. Então, eles têm que voltar para ouvir a cabeça branca, e a cabeça branca tem que ter paciência para poder fazer uma evolução em cima dessas pessoas. Então, toda essa ferramenta, tudo que está sendo disponibilizado para nós, de tecnologia, eu estou falando agora, não estou falando de idade, não. Tem muito jovem de 70 anos, e tem muitos velhos com 40 anos, não é? Nós precisamos de adaptar, mas nós não temos tempo. Que é agora ou agora. O que nós estamos conversando aqui agora, daqui 5 anos, nada disso vale mais. Não vai 5 anos. Não vai 5 anos. Não vão 5 anos. Então, nada disso vale mais. Então, eu já estou numa fase, estou fazendo 72 agora, graças a Deus que eu acompanhei essa evolução do fax, né? O fax rodando aquele negócio do fax, aí depois veio o e-mail, depois veio evolução. Eu sou anterior, eu sou do Telex. Telex? É mesmo? Eu também peguei o Telex, eu estou com 72. Eu peguei o Telex. Então, você vê coisa... Nós somos privilegiados de ter passado toda essa transição para nós falarmos em IA hoje. Quando surgiu a máquina elétrica de datilografia, foi uma sumidade da tecnologia, aquela barbaridade. Você fez datilografia? Fiz, Eu fiz KSB-DSG. ASDFG. ASDSG. É uma evolução. E hoje falar para dessa turma hoje é muito bom. Olhei, às vezes eu vou num lugar e falo para 10 pessoas ou para 1.000 pessoas. Sim. Isso é normal. E olha, eu fiz um trabalho agora bem recente, tinha 200 pessoas no auditório. E você via as pessoas mexendo na cadeira assim, ó, e olhando para você o tempo todo. E aquilo te dá uma satisfação tão grande. E aumenta a responsabilidade. Eu falei, eu estou falando a linguagem desse público. O que nós precisamos de ter é ter essa capacidade de mensurar isso. Se eu estou falando o que o meu cliente quer ouvir, e eu estou falando para 200 pessoas, às vezes, Sim. eu estou prestando atenção na atitude dessas pessoas. O que está faltando de nós, que trabalhamos com relacionamento e atendimento, é isso, é perceber que eu preciso relacionar, eu preciso conversar com ele, eu preciso ouvir. Deus nos deu sabiamente uma boca e 2 ouvidos. Ele quis dizer alguma coisa com isso. E tudo aquilo que você fala ali, que aquele pessoal está te ouvindo, prestando atenção, aquilo ali vai ser multiplicado, com certeza, né? A comunicação é isso, é você falar e eles replicar. Ô, Luciano, eu gostaria que você falasse, enquanto a gente toma aqui esse delicioso café Cajubá. Esse é bom. Esse aqui não é qualquer café, é o café Cajubá. Eu tenho uma cunhada que vai, quando ela vai sempre na Inglaterra, e toda vez que ela vai, e é verdade, ela leva Cajubá. Fala para ela. Não, lá aí eu não sei. Mas aqui na região, por exemplo, esse recado eu sempre dou aqui. Se na sua cidade, onde você mora, se não tem o café Cajubá lá no supermercado, no armazém, na venda, você pega o seu celular, o seu computador, entra lá no cafecajubá.com.br, entra no Mix, faz o seu pedido que logo, logo chega aí. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira
todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Mas eu queria ver com você também, você começou a tocar no assunto, hein? Da mão de obra do 50 a mais. Doutor Luiz, inclusive, ele comentou isso aqui, eu senti que ele estava meio aborrecido com isso, que a falta de atenção que as empresas dão a esse mercado. O cara, ele trabalha na empresa há 50 anos, ele sai dali com um manancial de conhecimento na cabeça, e aquilo tudo ali vai para o cemitério com ele, se ele não for explorado, no bom sentido da coisa, né? A gente vê aqui alguns supermercados, vamos dizer, o Deville, por exemplo. O Deville, ele usa o pessoal de terceira idade ali no pacote, não sei o que, tudo tal. Bicho, é um pessoal tão educado, sabe? É gostoso você conviver com aquele tipo de gente. E são pessoas sábias que às vezes são desperdiçadas, que poderiam estar ali também, trabalhando naquela área. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que eu não vou levar para o túmulo o que eu aprendi. Por que nós estamos aqui hoje? Conversando aqui, dialogando aqui. Eu sempre vou... Eu tenho um filho... É como você ter um museu e fechar um museu. Trancar o museu, larga lá. Ninguém vai. Caramba, por que não? E estou falando agora com você de coração aqui. De coração mesmo, de alma aqui com você. E você tem razão. Eu tenho um filho, caçula, mora nos Estados Unidos. E sempre a gente está lá. E você vai nos ambientes, você está vendo a quantidade de pessoas idosas trabalhando feliz. Você até falou agora do Deville, e é verdade, não é? Por que não? E essas pessoas, estou falando, aquela pessoa que está ali no pacote, às vezes ele não se sentiu tão bem ali dentro, mas aquele que está embalando, sendo uma pessoa idosa, ali tem história, ali tem experiência. Aquele sorriso, aquele agradecimento daquele senhor, daquela senhora, naquele momento, olha, desfaz tudo aquilo negativo que ele viu dentro daquele ambiente de trabalho, que ele foi lá comprar alguma coisa. Ele leva aquela imagem positiva. Precisa utilizar. Velho, não tem ninguém velho. Tem não. Não existe ninguém velho. E tem muito pobre, gente nova e totalmente velha, de cabeça. Então, repito, nos Estados Unidos eles usam isso a vida toda positivamente. O Brasil parece que não despertou ainda, infelizmente, com a devida atenção, né, que isso exige. Ô, Luciano, e o tal do follow-up? Quer dizer, follow-up é o pós-venda. Como é que você vê a importância disso? Que pouca gente liga para isso, né? Pouca gente liga para isso, e é verdade. Hoje, esse contato que eu fiz hoje lá no Rio Grande do Sul, justamente isso. Eu fiz uma pergunta, tem pós-venda? Não. Gente, o pós-venda, 80% dos clientes que não gostam de alguma coisa, eles não reclamam. Por isso que eu falei da central de relacionamento. E o cliente saber que tem uma central para você reclamar. E não é reclamar, é sugerir, é dar opinião, fazer uma sugestão. Quando eu vendo para alguém, ou vou ter a capacidade pessoal de alguém comprar alguma coisa na minha mão, eu preciso passar para essa pessoa um carinho e uma segurança para ela falar de mim para os outros. Você pega um pedreiro que vai entrar na minha casa fazer um serviço, um eletricista, um pintor, ou qualquer, uma camareira, ou num hotel, ou uma cabeleireira. Você entra num salão. Gente, quando você entra num salão e sai, você precisa falar daquele local para alguém. Sim. E não existe propaganda melhor do que o pós-venda. Não existe. Pode ser a propaganda que quiser, que não é igual. Quando eu te falo, olha, eu fiz 400 empresas, 400, do Brasil todo, 400. Eu te falo e garanto, eu não liguei para 5%. Eu, Luciano, não liguei para 5%. Sempre foi indicado por alguém. Sempre.
Você vê, Solaí eu morava no Rio, ele fechou a minha empresa e me trouxe para cá. E falou assim, Luciano, aqui, o Brasil todo, nós compramos do Brasil todo, e aqui vai ser a vitrine, foi a vitrine. Então, por exemplo, eu saio daqui, eu vou fazer uma Johnson & Johnson. Eles fizeram contato comigo. A Sadia eu fiz 20 anos, não 20 anos sistemático, mas durante 20 anos eu fiz Sadia. Quem que me conhece? O Walter Fontana veio aqui, o presidente da Sadia, me apresentou, eu fui para Sadia. E você, Gillette, a mesma coisa. Então, o pós-venda, quando você faz bem feito, alguém precisa falar com você num restaurante. Tem restaurante aqui que eu não deixo de ir em Uberlândia, porque eu sou bem entendido. As refeições, elas são boas em muitos restaurantes, mas em muitos restaurantes eu não vou, porque não tem aquele negócio do garçom chegar, te cumprimentar, né, te agradecer, gente servindo gente. Nós temos que ter essa mensagem, foi a CTVC, Algar, que acho que foi gente servindo gente. Nós temos que ter isso. Aí vem o pós-venda. Domingo agora eu fui numa churrascaria, no sábado, fui numa churrascaria, eu e minha esposa, e é interessante isso, que eu comentei com ela na mesa, na hora. Chegou o garçom, né, com a faca lá, com o espeto, aquela coisa, tudo e tal. E ele estava com um tipo de carne lá, eu falei, não, bicho, agora não. Ele falou, se eu fosse você experimentar. Tá uma delícia, tá, não sei o quê, tudo tal. Eu falei, não quero. Você vai perder. Eu falei, que danado, esse cara é... Eu falei, vai, toca aí. Parte aí um pedaço para mim. Comentei com minha mulher, falei, esse bicho aí é vendedor. Ele está vendendo bem o peixe dele. E aí é coisa difícil de você ver, né, hoje, no comércio, no serviço geral que te prestam. Eu fui num restaurante com eu, minha esposa, meu filho e minha nora. À noite, entramos num local, um lugar legal aqui em Uberlândia. E a hora que nós entramos, me chamou a atenção o garçom. Já um senhor. Aí sentamos e eu prestando atenção. Aí minha nora me conhece. Aí a hora que ele deu uma saidinha, ele falou assim, aí você já escaneou? Aí eu falei, tudinho. E eu saí de lá impressionado. Depois eu falei com o dono lá do ambiente, impressionado com o garçom. Tudo o que eu desejava que um garçom fizesse, ele fez. Simpático, cortês, atencioso, gentil. O vinho que ele serviu, ele explicou o que vinho. Ele explicou que esse vinho dá certo com isso e tal. Nós ia pedir um prato, trocamos o prato. Isso é servir. E eu falei isso num evento grande aqui, lá no Centro Convention. Eu falei do local e falei do garçom. Você vê, isso é um pós-venda, não é? É um pós-venda. A hora que você chega numa farmácia aqui, tem uma rede de farmácia aqui em Uberlândia, e minha mulher não compra. Hoje nós subindo para casa e falei assim, eu preciso comprar. Eu falei assim, não, mas vamos lá na outra. Vamos. Quer dizer, por quê? Entendimento. Porque o mesmo medicamento que a farmácia, todas vendem esse medicamento. Todas vendem. Por que você prefere ir naquele posto de gasolina? E você fala para outros. É a fidelidade, né? Mas fidelizar. A fidelidade, ela depende muito de quem te atende, né? E como te atende. Preço, produto, qualidade de produto, não fideliza ninguém. Isso é obrigação, você ter preço e você ter produto de qualidade. Eles estão muito similares. O que fideliza cliente é atendimento. É eu estar disposto, eu estar à sua disposição. O cliente precisa perceber isso. A hora que entra no ambiente, e não interessa onde. Não interessa. É aquele algo mais, né? É gente servindo, gente. E não custa. Luciano, mas eu trabalho aqui 10 horas por dia, não interessa o primeiro cliente útil, você vai entender da mesma forma. Se você não está bem hoje, não entra para frente. Você vai para outro ambiente, mas não fica na frente. Porque naquele momento é o momento daquele cliente. E mesmo sendo repetitivo para você. Então, eu falo desses projetos todos que eu fiz de telemática ao centro, eu falei assim, você fala com 100 clientes por dia, todo cliente é diferente, e você vai fazer da melhor forma para aquele cliente como se fosse o primeiro que você fez atendendo durante o dia. Então, eu acho que... Isso é tão básico, né? É básico. Porque eu falei que você logo no princípio, as empresas me chamam e falam assim, eu preciso vender mais. A hora que você chega, não é vender mais, você precisa organizar internamente, organizar as pessoas, e não é mandar ninguém embora. Não é. É qualificar as pessoas. Às vezes a pessoa está no lugar errado, o perfil de uma pessoa está no... Isso eu faço isso com muita naturalidade. Por quê? Porque eu pego o RH.
Porque consultoria tem que ter data. Algumas consultorias tem que ter data para entrar e data para ir embora. A minha tem data para ir embora. Porque eu chego, passo o know-how, passo toda a experiência que ela pegou e que eu não preciso de mim mais. Né? E o que eu passo o tempo todo? Observar as pessoas. O ser humano que está trabalhando naquela organização, hoje ele não está bem. Mas se você que exerce a posição de liderança, você precisa perceber. O bom líder é aquele que olha o liderado e deseja que aquele liderado seja o líder amanhã. Agora, eu preciso de querer ser liderado. E eu preciso querer liderar. E quando isso acontece, as empresas decolam. Porque é um liderado que quando saí, eu já fiz essa experiência várias vezes. Quantas vezes você tem muito tempo que você não sai de férias? Tem 3 anos. Por quê? Não tem tempo. Pode ser ter certeza que essa pessoa é centralizadora. Porque quem é líder, ele sai de férias. Delega, né? Delega. Os liderados falam assim, vão fazer o que pode ser feito da melhor forma, ele não fazer falta aqui. Né? E ele não faz falta. Faz falta a presença dele, mas não no serviço. Então, gente, nós precisamos de líderes verdadeiros que queiram formar liderados. Agora, para formar liderado, ele tem que ter a humildade de ouvir. Claro. Primeiro, o líder jamais manda, ele pede. O líder jamais grita, ele fala. E o líder sempre, ele passa no pântano primeiro para depois pedir os liderados para passar. São os exemplos. Eu falo, é muito simples, agora eu quero saber se você tem exemplos. Né? Você falar com um filho que não pode fazer isso é muito simples. Você tem autoridade, fala que não pode. Mas você dizer por que não pode. Sim. Né? Dialogar. Agora, esse negócio eu falo também, essa parte que eu falo é o seguinte, como é que você pega a sua filha que está fumando, com 17 anos, e pega e esfrega o cigarro na boca dela, que ela está fumando? Ela não vai falar isso, mas ela pensa, uai, meu pai, mas você joga fumaça no meu berço desde que eu nasci. Não é? Então, é o exemplo. E isso, dentro das organizações, precisa. Como eu vi e já vi, está melhorando. Eu vi chefe dentro das organizações e não liderança. Como eu já vi. Eu já passei nessas centenas de empresas. E a hora que você chega, o problema da organização não está em pessoas, o problema está na liderança. Eu já cheguei em empresa de pegar o dono com a esposa e os 2 filhos, um casal de filhos, e falar, o problema da empresa é vocês, por isso. E a mulher chorar. E o pessoal aceita, Luciano? A maioria aceita. Sabe por quê? Porque eu estou lá, eu fico lá uma semana, vendo tudo, levantando tudo. E às vezes a mulher fala assim, ô Luciano, quantas vezes eu já falei isso, eu sei dessas dores, mas a gente não consegue fazer. Aí a filha, de 22 anos, falou assim, eu cansei de falar isso para vocês também. Então, quando você... eu primeiro não inventei nada, eu fiquei dentro da empresa... É o de fora, né? É um de fora. É de fora. Mas para falar, você tem que ter humildade de falar com eles. Porque dói nessa. Essa senhora foi em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Ela chorou na mesa da noite lá, fomos comer pizza, ela queria que eu antecipasse o que eu ia falar amanhã no evento. Aí, antecipei, ela chorou na mesa. Mas a maioria, gente, eu já fiz, você pega as empresas, eu fico na empresa há muitos anos, né? Porque eu vou lá uma vez por mês, às vezes é um dia, aí a equipe vai mais sistematicamente, mas você vê uma evolução. Mas é você que é o causador? Não é causador. Eu entrei num processo dentro de uma organização e esse processo deu certo, que criou um clima favorável. Sim. Então é isso que a gente faz, não tem mistério. É aquilo, né, que a gente já falou aqui, é o básico do básico, né, que é tão fácil, né, A hora que você chega nas organizações, você faz uma semana de diagnóstico e você vai fazer a devolutiva, é tão básico. É tão básico, para mim é tão básico. E você vê as pessoas, não é possível que está acontecendo isso, não é possível que está acontecendo isso da minha empresa. Eu fiz um trabalho numa concessionária de Belo Horizonte, estavam os 2 donos sentados e eu conversando com eles. Falei, não é possível que está acontecendo isso na minha empresa. Está gravado. Porque eu fiz as ligações e gravei, e mostrei as gravações. E os vendedores, tinha 18 vendedores nessa empresa. E as gravações estavam todas lá. E quando você vê, é imposição de cima para baixo. Não é conquista. Você precisa, dentro das organizações, eu estou falando agora como líder, eu preciso de conquistar a minha equipe que trabalha comigo. Eu não sou chefe dela, não sou dono dela. Eu sou um líder e eu preciso de conquistar. Quando eu consigo, no agronegócio, eu amo o agronegócio.
Amo. Porque no agronegócio é um negócio diferente. É um negócio. Você vê nego faturando lá 3 bilhões. E eu tenho empresa que eu fiz 52 eventos dessa empresa. 52 é uma empresa brasileira, mas capital japonês. Fiz 52 eventos para ele no Brasil todo. Então, a hora que você vê conversando, você vê o presidente, você senta com o presidente lá em São Luís, no Maranhão, cara, você vê o cara sentado na mesa, a hora que termina o evento, ele senta. Essa empresa não é possível de ser diferente do que ela é, porque tem liderança. O cara não fica numa redoma, né? Eu sou o dono. O dono não tem. Eu falei para você, o meu guru, né? Meu mentor, o Solaí, ele sabe, o Solaí, como sou Dilson também, é outro maravilhoso. Luiz Garcia, eu fiz projeto dentro da CTBC. Quantos anos que eu convivi? São 3. Né? Você pega o Sodilson, você pega o Solaí, você pega o Luiz Garcia. Eu sou bem assessorado pelos meus... O Dilson e o Dr. Luiz já trouxe aqui. Fui assistir o podcast dos dois aqui, foi muito bom. São lições, né? Lições não é entrevista, aquilo ali é lição. Oscar Virgílio também é uma sumidade. Você vê o Sodilson aqui, aquele papo com você, que coisa maravilhosa. Eu mandei para meu filho lá Meu filho é muito amigo dos netos dele. Eu mandei para meu filho lá nos Estados Unidos. Falei, isso você tem que degustar. Degustar mesmo. Luciano, que bom. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite, ter aceitado participar aqui da nossa conversa com o Orley. Muito obrigado, querido. E tenho certeza que esse conteúdo que você dispensou para o nosso pessoal vai ser de muita utilidade. Com certeza. Muito obrigado. Fiz de coração. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Um abraço. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.